de apoio a Amanda Vettorazzo após ela sofrer ameaças e depredações do crime organizado? Desculpa, eu não sei quem é Amanda Vettorazzo. Ana. Sim, na boa, cara. Não tem como uma pessoa que trabalha com política não saber quem é Amanda Vettorazzo, né? Assim, isso mostra, inclusive, um desconhecimento grave da sua parte, porque ela é basicamente uma pessoa que está pautando, né, a luta contra o crime organizado no Brasil. Ela é autora do projeto de lei anti-Uruan, que foi basicamente tema no Brasil inteiro durante os últimos meses. Não dá pra você falar, não, só não sei quem é. Não dá. Não dá, né? Aí o Nicolas dá uma risadinha. Vamos ver o que o Nicolas vai falar. Vamos lá. Amanda Vettorazzo. Não, mas eu não responder, não vou responder a pergunta porque foi bom. Mas, cara, é inacreditável como tem um grupo aí. Os caras são mendigo. Mas o que é? Mendigo de O que atenção. aconteceu? Tipo assim, eles precisam. Não tô brincando, se a gente parar de fazer vídeo e falar qualquer coisa, eles nunca mais conseguem atenção. Gente, mas o que aconteceu? Não, pelo amor de Deus, Nicolas, assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente tá fazendo lives diárias onde os temas são todos, menos você, e o negócio bomba, cara. Né? É que vira e mexe, a gente tem que falar dos maiores vagabundos do Brasil, inclusive você, bicho. Aí não tem jeito. A gente tem que falar do mito, que foi presidente, tá pra ser preso, né? E não dá, Nicolas, pra você falar isso. Mesmo porque, cara, você não é um cara irrelevante, tá? Mas você foi no Vilela aí e eu vi que o pico de audiência, se não me engano, acho que foi 12, 13 mil, né? O Renan, quando foi, deu mais que você, irmão. Mais audiência que você. E aí? E aí, velho? Né? Vamos lá. Eu não sei, só li, só. Tá, mas o que diz ali que ela aconteceu com ela? Que ela sofreu ameaças e depredações do crime organizado. Pô, então ela deve estar certa, ele deve estar errado, né? Me dá atenção, não sei o por contexto. favor, por favor. Não, eu não sei atenção. qual é o contexto. Por gentileza, cita meu nome, porque eu preciso fazer um vídeo reagindo a vocês. Mas não é do meu estado, né? Não é de Santa gente, fala Catarina. de mim. Tá, então assim, desculpa, mas assim, eu com certeza estou contra o crime organizado. Se bem que é a única coisa organizada do Brasil parece Se o eu estiver andando crime. aqui em São Paulo e eu ver algum deles, eu deixo um pouquinho de like lá. É porque realmente eles estão precisando. Ah, eles são de algum grupo político. Eles precisam muito de atenção, gente. Esquerda ou de direita eles são? carentes. Eles são de esquerda ou de direita? Ah, não conheço. Meu Deus, eu também não sabia. Ei, O cara eu só tô aqui pra ler a pergunta. Gente, mas não é catarinense não, né? Se fosse Eu acho que catarinense não. eu conheceria. Eu acho que não. Eu acho que conheceria. Ana Mas então, Campanhão assim, não é bem conhece. legal. Tem mais pergunta? Manda aí. Ana Campanhão não sabe quem é o MBL. Você não sabe quem é o grupo da Amanda Vettorazzo. Você não sabe quem é o grupo do Kim Kataguiri, que foi o deputado que travou o aumento de impostos do Haddad, né? E aí o Nicolas votou contra e falou que apertou o botão errado. Você não sabe. Pô, Ana. Pô, Ana, mas assim, Nicolas, não adianta você... Não adianta você fazer esse descasinho aí, cara. Para, tá? E aí, vamos ver ele falando da PEC da blindagem, certo? Enfim, estadual já mandou algum ofício lá pra gente. Com relação à PEC da blindagem, vamos lá. Eu não vou explicar tudo aqui, porque vai ter um momento certo pra poder discorrer a respeito do tema, até mesmo porque quando você... Olha lá, olha o olhinho. Tá quase o olhinho do... Como é que é? Do Podpah. Tá quase em roaming ali, fixou num ponto, mano. Ai, o que eu falo aqui? PEC da blindagem, não, é contra o STF, né? Vai lá, Nicolas. uma narrativa a ponto de você fazer com que as pessoas fiquem cegas diante daquilo que você vai falar, não adianta explicar. Então por isso que eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso. Você não fez nenhum vídeo a respeito disso, Nicolas, porque você falou assim, o meu público é tão otário que eu vou falar que precisa blindar os deputados do Centrão, porque na verdade a gente tá contra o STF, e o teu próprio público não comprou. E como você nunca faz as coisas pela pauta, você faz sempre pelo resultado do vídeo, você não faz o vídeo porque o vídeo é difícil. É aquela história, cara, eu já falei várias vezes aqui, às vezes tem o caminho fácil e o caminho certo, né? Ir às vezes pelo caminho certo é mais difícil, a gente sempre escolhe o caminho mais difícil se ele for o certo. Você sempre vai pelo fácil. Puta, é melhor nem faz vídeo, vai, deixa quieto, vamos ficar quieto e já era, né? Antigamente você tem um impeachment e depois a esquerda vai e chama de golpe. Você tem... O Kim Kataguiri, cara, ele articulou impeachment, você não fazia nada, você nem vídeo você fazia. Ele é deputado também e ele votou contra a PEC da blindagem, velho. Vários outros deputados que estão lá no Congresso votaram a favor do impeachment e também votaram contra a PEC da blindagem. Só não faz sentido o que você tá falando. um regime militar, depois a esquerda vai e chama de ditadura. Você tem agora... Não, cara, vamos lá. O regime militar foi ditadura militar, né? Você sabe o conceito de ditadura, Nicolas? É quando o executivo suprime os outros poderes. A ditadura militar no Brasil foi exatamente isso. Foi o executivo, principalmente depois de 68, acabando com o poder judiciário e com o legislativo. Foi justamente isso que aconteceu no Brasil. Ah, mas não tem um ditador. Teve. O presidente militar era um ditador, mas se você quiser chamar uma cúpula militar de cúpula ditatorial também pode. O ditador não precisa ser necessariamente uma pessoa, tá? Agora uma ditadura, eles chamam, enfim, de democracia. Então, a arte de... E aí lá vem o botãozão. No final das contas, assim, eu vou deixar ele falar já. Mas é só aquele botãozão. Mas e a esquerda e o PT? Pá! Né? perverter o nome das coisas com a esquerda mesmo. Essa PEC, antes de mais nada, ela foi chamada de PEC das prerrogativas. Nada mais é do que retornar o texto original da Constituição. PEC das prerrogativas, tipo aquele grupo prerrogativas, né?
que o Flávio Bolsonaro adora, porque o Gilmar Mendes salvou ele através dessas prerrogativas, né? Todos os bandidos da Lava Jato adoram as prerrogativas. O crime organizado adora, né? Adoram as prerrogativas, porque esses criminosos sabem que é através das prerrogativas que eles vão ficar soltos. E por que fez dessa forma? Para poder, literalmente, o STF depois não chegar e falar, é inconstitucional. Como você vai falar que é algo inconstitucional se é a Constituição, né, original? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Só uma coisa, eu tô falando que é a Constituição original. De 2000 e... Como é que era mesmo? Eu não lembro agora o ano exato, mas acho que 98 a... Eu não lembro agora exatamente o ano, mas você teve mais de uma década onde pra você processar um político corrupto, você precisava de autorização de outros políticos. Foram mais de 250 requerimentos de processo. Só um foi aprovado. Entendi. Você olha e fala, não, ali é daquele jeito, tava bom? Segundo ponto. Hoje nós não temos uma assimetria quanto a perseguição que há com a direita, da mesma forma com a esquerda. Isso é muito fácil, isso é fático. Nós temos aí, nos últimos 10 anos, se não me engano, 10 ou 13 deputados cassados, e você tem aí dois... Tá gaguejando, Nicolas, tá devagar. Vamos, mano. Por isso você não debate comigo, velho. Senta com essa postura na minha frente aí. Que estão presos, né? Você tem aí o Daniel Silveira, que foi inclusive com aval do Congresso Nacional, por crime de opinião. Você acabou de desfazer seu próprio argumento. Foi com aval do próprio Congresso Nacional. E não foi por crime de opinião, tá? Foi por ameaça, inclusive, a autoridades. Mas enfim, eu sou contra a prisão dele, tá? Mas não foi por crime de opinião. Mas a prisão em flagrante foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, não foi flagrante de crime de matar, de roubar, nada disso. Foi por uma postagem dele na rede social, e como ele entende que o flagrante é perpétuo na internet, ele foi e mandou prender. E você tem a Carla Zambelli, que também está presa. Existiam... Por quê? Dela você não quis falar o motivo? Porque ela tentou invadir o sistema do TSE? Só por isso? Fala mais da Carla Zambelli, velho. A mulher que sacou uma arma pra ir atrás de um cara, pra pagar pau pro Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro abandonou. Fala essa parte, Nicolas. Tiram diversos casos lá na Câmara, como por exemplo o caso da Flor de Lis, que, enfim, foi colocado a pedido de cassação dela, houve a cassação dela, e posteriormente ela foi presa, né, por conta de um homicídio, né, um assassino. Entendi. Já que a Flor de Lis matou o marido dela, né, e ela foi presa, logo, é óbvio que a PEC da blindagem é boa, velho. Os deputados, segundo o outro cara lá, vão voltar com a sua consciência, né? O político do Centrão fala, meu, a Flor de Lis matou errado, mano, aqui a gente corre pelo certo, entendeu, meu? Olha, processa aí o corrupto que levou rachadinha. Pelo amor de Deus, velho. Depois pesquise aí quem que foi o cara que votou contra a prisão dela, tá? Só uma dica do pessoal do Rio de Janeiro. Depois você me conta aí e vê se alguém da direita votou a favor disso daí. Tá, mas a questão é que na direita e esquerda, Nicolas, teve um monte de deputado de direita que votou a favor da PEC da blindagem e um monte de deputado de esquerda que também votou. Né? E aí eu vou te dizer, cara, eu sou de direita, o Kim Kataguiri é de direita, o nosso grupo é de direita, e a gente é contra a PEC. Não é uma questão de direita e esquerda. Você vê, esses caras querem sempre simplificar tudo. Ah, mas é a esquerda, mas o PT... Cara, o Bolsonaro chutou a cabeça de uma criança, mas o PT roubou o INSS, hein? É contra, né, na verdade. Então, você percebe que na ânsia de perseguir a direita, que é o que está acontecendo agora, Gustavo Gaia está sendo processado e pode perder o mandato, e essa semana conseguiu reverter a CCJ, mas não vai ficar assim, né, porque o STF decide tudo, para poder caçá-lo por conta dele ter xingado um senador de Goiás de vagabundo. E para ele pode perder o mandato por conta disso. Eu tenho processos que eu posso perder meu mandato, que tá lá no TRE, assim... Pois é, cara, a tua turma tirou meu mandato por um áudio sem crime. E aí? Cara, você vê, eu não consigo ouvir ele por um minuto, porque é muita mentira uma em cima da outra, cara. Também como Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, a Cris Torieto, o Cabo Gilberto, o André Fernandes, Felipe Barros, um monte de gente pode perder o mandato. Tem cito Kim Kataguiri, hein? Com aquela história da Índia lá, hein? Deputado estrangeiro, não sei o que lá. Por que você não cita esse cara? Não, Kim... Pode perder o mandato. E você percebe que o Carlos Jordi sempre são aqueles que vão, por exemplo, ou sair a Senado ano que vem, ou são aqueles que estão se destacando, têm uma grande relevância em rede social, enfim. Então, ponto. Essa é a realidade que nós temos hoje. Uma realidade onde o STF persegue seus opositores. Na maior figura que nós temos hoje, que é Jair Bolsonaro. Que, enfim, já estamos há mais de 15 dias sem uma denúncia. E o cara tá preso. Só pra deixar isso aí claro. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele já foi condenado. Não sei se você sabe, ele já foi condenado. Teve a denúncia, aceitaram a denúncia, investigaram ele, julgaram ele e condenaram ele. Enquanto isso, ninguém do Mensalão tá preso mais, tá? Ninguém do Mensalão tá preso mais. Pois é, quem anulou provas do Mensalão? Hein? Quem anulou provas do Petrolão? Quem anulou provas da Lava Jato? Vai atrás. Você não falou pra pesquisar aí? Pesquisa aí.
Pesquisa aí. Praticamente todo mundo da Lava Jato tá solto, todo mundo tá solto. Todos os acordos de leniência, tudo também anulados. Pessoas que desviaram bilhões, todo mundo, inclusive, aí já prestes a concorrer a cargos novamente, como por exemplo o Sérgio Cabral, né, que foi contratado há 400 anos e com certeza vai vir algum cargo aí ano que vem. Por que eu pinto primeiro esse cenário? Para poder mostrar que a PEC, em âmbitos normais, ela não faz sentido, realmente. Por que um país democrático teria de que blindar, né, já que foram palavras que eles usaram, e teriam que ter uma proteção a mais para parlamentares no Congresso? Uma democracia isso não faz sentido. Mas nós não estamos nesse Estado democrático. Nós não estamos nesse Estado democrático. A minha rede social foi derrubada após as eleições sem nenhum motivo. Eu não sei até hoje. Ah, Nicolas, foi porque você falou das eleições. Ou foi porque você questionou as urnas. Ou porque você xingou o Alexandre de Moraes. Eu não sei. Eu não tive acesso aos autos. Bem como o Luciano Hang teve suas redes sociais derrubadas. Bem como o Terça Livre foi extinto aqui do nosso país. Bem como teve censura prévia com o Brasil Paralelo. Antes de lançar o documentário, eles disseram que não poderia postá-lo. Ou seja, eu não conheço nenhum deputado de esquerda que tenha sido caçado ou preso, igual Daniel Silveira, de esquerda por palavras, por opiniões. Não sei. Bom, cara, eu conheço um deputado de direita que isso foi caçado por opiniões, sem crime. E nem era opinião política. E caçado pela tua turma. Quem que durante a eleição tomou multa que nem eu tomei, da esquerda, por fake news? E não é porque eles não cometem fake news. Os caras literalmente jogaram uma fake news do Bolsonaro como se ele fosse canibal. Colocou como se ele fosse pedófilo, por conta lá do Pintou um Clima. Colocou que ele ia acabar com a Bolsa Família, que ele ia acabar com o 13º. Isso e não aconteceu nada. Tudo bem. Inclusive, nós fomos proibidos de associar o Lula com ditaduras, como o de Nicolás Maduro e do Daniel Ortega, de Nicarágua. E agora o cara literalmente recebeu o Nicolás Maduro de tapete vermelho aqui no nosso país. A gente não podia falar que, por exemplo, o Lula era a favor do aborto. Esse comunismo, sendo que o cara colocou uma ministra da Mulher favorável ao aborto e que ele já deu entrevista já falando que ele é favorável, né, ao aborto. Depois, quando chegou nas eleições... Ele falou o contrário. Isso, ele falou contra. Nas eleições ele também falou que não ia indicar amigo pro STF e indicou 2. Então, assim, a palavra do Lula e nada é a mesma coisa. Então nós estamos o nesse... Bolsonaro falou que indicar o Sérgio Moro, não indicou. Falou que não ia indicar petista PGE, indicou. Falou que não ia indicar garantista para o STF, também indicou 2. Falou que era contra a decisão monocrática e vetou o fim da decisão monocrática. Chegando no Vilela, respondeu que não lembrava. E aí, Nicolas? Estamos nesse cenário. Nesse cenário, você ter medidas extremas para momentos extremos, era isso que nós estávamos com a intenção. E algo que ninguém sabia. Antes você iria votar as prerrogativas e depois você iria votar... Falando da PEC da blindagem. Isso você iria votar a anistia. Se nós não dessemos o voto da PEC da prerrogativa, não teria anistia. Aí eu te pergunto. Você tem de um lado aqui a vida das pessoas que estão sendo destruídas, mais uma vez, a assimetria que a gente tem, né? Com pessoas de esquerda e pessoas de direita. Nunca vi ninguém black bloc que já quebrou patrimônio público aqui na Avenida Paulista e preso. Então, mais 17 anos de cadeia. Mês passado, o cara que comprava armas pro Comando Vermelho tomou pena de 6 anos de cadeia. A Débora tá com batom aí? Mas não foi por isso não, você tem um batom. Né? A Débora com a caramba de um batom, pegou um batom, falou, opa, não, isso aqui nem é um batom. É um gloss. Um fake. Assim, ele tá fazendo todo esse teatro. Primeiro, ela não foi condenada por causa do batom. Segundo, você tá muito preocupado com essas pessoas, Nicolas. Por que a oposição bolsonarista está falando, não vamos tirar essas pessoas da cadeia, tá? E vamos falar do salvar o Jair Bolsonaro. Por que então, quando o Congresso falou, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Jair Bolsonaro de lado e vamos aprovar a anistia para a galera do 8 de janeiro, vocês falaram não. Porque pra vocês não são eles que importam. O que importa é Jair Messias Bolsonaro. E se precisar deixar essas pessoas presas pra tentar salvar o mito, deixe. É isso. Batom, não sei. É barato que eu comprei no Paraguai. Enfim, ela chegou e falou assim, pô, tive uma ideia, eu vou escrever perdeu o mané aqui na estátua. Beleza. Foi lá e escreveu errado. Claro que é errado. Você não pode ficar pichando patrimônio público, não. Mas 17 anos de cadeia? O primeiro condenado no dia 8 de janeiro, que é o Aécio, porque a anistia tem nome, pô. Não é uma coisa abstrata, não. São pessoas, são pais, são filhos. O Aécio, o primeiro condenado do dia 8, Vilela, ele tomou 17 anos de cadeia, sabe por quê? Eu não tô colocando pra mais e pra menos, não, tá? Falando real, pode pesquisar, duvida de mim. Ele fez um vídeo lá no Congresso falando assim: esses caras cagam na cabeça da gente a vida inteira, então não vai ter problema se eu cagar aqui também, não. 17 anos. Aí, por causa disso, então, você tem que aprovar uma PEC pra que, pra processar deputado, precise pedir pra outros deputados. Faz todo sentido, Nicolas. Você não está usando essas pessoas do 8 de janeiro. Não está. Você está verdadeiramente preocupado com elas. Anos, velho. Se falar merda te dá 17 anos de cadeia, pô, a Dilma tinha que ter prisão perpétua. Pô, é piada, pode ir, não, você não vai ser preso por isso, não. Você tá entendendo? Então, assim, cara, olha o nível da perseguição com as pessoas da direita. Então, vamos lá, mais uma vez. Você tem do lado essas pessoas que estão com seus filhos separados dela por conta da perseguição. Olha lá, ó a falácia.
da falsa opção, eu até esqueci o nome técnico dessa falácia. De um lado você tem as pessoas boazinhas, que só queriam rezar com a Bíblia na mão. E do lado você tem a esquerda comunista. Política, igual o caso, eu vou dar mais Então nomes por isso a gente vai blindar os deputados. aqui, igual o caso da Norda, que o filho dela é o João e o esposo dela é o Nelson, que tomou 17 anos de cadeia porque furtou a bola assinada do Neymar que ele tinha dado de presente pro Congresso. O cara pegou lá a bola, viu que a bola tava assinada, foi lá, entregou por isso, o cara falou, beleza, eu vou te prender. Prendeu o cara. Você tem ideia do que tá acontecendo? Não, porque o brasileiro chega e fala, tem que ter empatia, direitos humanos o cacete. Eles não estão nem aí pra direitos humanos. Eles querem proteger um menor infrator que vai lá e mete latrocínio, ó. O cara roubou e matou, gente. Mas, enfim, ele é uma vítima, né? Não vamos abaixar a idade não, porque a pessoa... É verdade, Nicolás. E aí quando você teve a chance de transformar o PCC em organização criminosa, o que você fez? Não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Passe para outro. não sabe das responsabilidades dela. Com 16 anos, esse moleque vai lá e vota pra poder definir o futuro do nosso país. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, se a gente não desse os votos aqui para prerrogativas, a gente não teria os votos para anistia. Pois bem. Aí, beleza. Aí vocês deram os votos para prerrogativas, né? E não tem anistia. Eu olhei o texto e falei, cara, isso aqui tá longe de ser bom. Isso aqui tá longe de ser bom. Mas eu chego e falo, porque eu não tenho problema nenhum em defender aquilo que eu realmente acredito que é certo. Quando eu chego e falo assim, Vilela, eu quero ser blindado sim, pô. Sabe por que eu quero ser blindado? Porque a esquerda já é blindada. Eu não quero ser blindado de corrupção, porque eu não cometi nenhum tipo de corrupção. Eu não quero ser blindado de matar alguém, porque eu nunca matei ninguém. E eu não sou blindado, sabe pra quê? Pra poder exercer a minha função. Não, você é blindado, Nicolas, de senso crítico, porque o teu público é burro pra caralho. É um bando de gente que você comete abuso intelectual pra cima dessas pessoas, tipo a Débora do Batom, né? E elas continuam votando em você porque você é uma farsa e elas não conseguem enxergar. Aí o que você acha? Que eu não vou querer blindagem? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, o ministro Alexandre de Moraes chega e fala assim, essa postagem do Nicolas aqui tá atentando contra o Estado Democrático de Direito. E sabe o que é o crime do atentado contra o Estado Democrático de Direito? É crime inafiançável. Então ele pode me prender. Porque eu, cheguei e falei, não, nós não estamos em uma democracia. Aí ele vai lá e me prende. Enquanto isso, Vilela, você tem. Fala assim, não, vamos lá. Nós temos aí temos 2 semanas, né? Que a PEC das prerrogativas foi derrubada lá no Senado. Quantos corruptos aí voltaram a ser presos? Quantos corruptos estão presos? Ô, Nicolas, eu te faço uma pergunta então. No governo Bolsonaro, quantos corruptos foram processados e presos? Fala pra mim. No governo Bolsonaro, que ele falou que o vagabundo tem que foder, acabou. Quantos? Outra coisa, qual retração você teve do crime organizado no governo Bolsonaro? Quantas operações ele fez em comunidades, em favelas, em morros? Quantas pessoas do tráfico o Bolsonaro pegou com o exército, com a Polícia Federal, foi atrás e desmontou? Quantos? Eles querem realmente me dizer que com a PEC iria blindar. Eles já são blindados, amigo. Corruptos já são blindados nesse país. Qual corrupto tá preso? Não iria blindar ainda mais e o cara cometer crime. Como assim? Mas aí que eu tô te falando, como assim blindar ainda mais? Tem como blindar mais do que já de tá? crimes absurdos mesmo, de qualquer crime. Não, eu vou te explicar. Mas é que a Flor de Lis, quando cometeu um crime bárbaro, ela foi... Tá. Já que a Flor de Lis matou o marido e foi caçada, então o deputado que, sei lá, der um chute no seu vizinho, com certeza também vai ser punido. Para! Agora, eu vou te perguntar. Se Aconteceria a mesma coisa mesmo com essa PEC? Eu vou Porque te daí a perguntar. prerrogativa, o Congresso pode decidir em favor do... Eu vou te explicar. O Daniel Silveira, tá? O Daniel Silveira. Ele, na votação dele, ministros do STF chantagearam, pressionaram os deputados a votarem pra prisão dele. Nesse caso, tô falando de todos os casos, mas nesse caso, a votação secreta ajuda ele ou piora ele? Ajuda, né? Porque os deputados vão ter liberdade pra poder ir lá e votar. Por que a votação dos presidentes das casas são de forma secreta? Pra poder impedir com que a pressão, talvez, de um candidato chegue e ligue pra ele, se você não votar, eu vou tirar a emenda de você. Se você não fizer isso, eu vou acabar com você. Por isso que tem o voto secreto nesse sentido. E pode pesquisar aí, se quiser achar aí. É por isso que o voto do cidadão também é secreto. Ou você pesquisa mesmo aí. O Lula defende voto secreto pros ministros do STF. Então, peraí. Então quer dizer... E decisões monocráticas do STF. Então quer dizer que eu, que não sou corrupto, nunca tive envolvido em porcaria nenhuma de corrupção, nunca vou achar nada meu, sempre vou inventar, eu não tenho nenhum apreço por isso, não tenho, assim, nada na minha vida com relação a isso. Aí esses caras, aí o que aconteceu? Depois disso, vem os paladinos da justiça, aí vem o Senado, né, já que viu que o negócio ficou ruim da população, eles tinham condição de fazer, sabe o quê? Revisão. Porque, por exemplo, o voto secreto, a gente, foi uma das coisas talvez mais, assim, foi escandaloso, o voto secreto e tal. O Senado poderia revisar essa PEC. Ele poderia falar, pessoal, é o seguinte, vamos tirar aqui o voto secreto, vamos fazer isso aqui. Não, eles preferiam fazer, sabe o quê? Nós somos o paladino da justiça, a favor da democracia, a Câmara são um bando de degenerados, de errados, de corruptos, nós somos o paladino da justiça. Sabe quem estava defendendo isso? Dirceu. Olha que antro da Então, moral. meu querido, sabe por quê?
Sabe por quê? Porque os caras iam votar a favor da PEC da blindagem, a hora que eles perceberam que não ia passar e que o negócio ia pegar mal pra caramba com o público, eles ficaram quietos e vocês deram esse presente pra ele. Você deu esse presente pro Zé Dirceu, cara. Você deu. De nego falar, ai, o Nicolas votou pra poder blindar. Meu amigo, sim, porque eu sei que é o meu que tá na reta. Eu não tô fazendo isso pra poder blindar corrupto ou outros não, porque isso já vai acontecer. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Sabe o que queria mudar? É que os bons não seriam mais presos. No meu caso. É como se eu tô num jogo e falasse assim, pessoal, peraí, eu tenho um time com 6 jogadores. Porque os outros 5, o juiz já expulsou os 5. O juiz é deles. O outro time tá com 5 caras a mais. E só o meu time tá sendo expulso, pô. Vamos fazer o seguinte, então? Não pode ter mais cartão vermelho, beleza? O que vai acontecer? Algumas vezes, obviamente, um cara do meu time vai fazer uma falta que merecer cartão vermelho. Mas não vai ter cartão vermelho nem pra você nem pra mim. Por quê? Porque eu tenho que sobreviver, pô. Nicolas, jogador bom. Meu Mas aqui, Deus do vem céu, do outro cara. lado, cara, Ele que a gente assume tá- que não vai ter cartão vermelho. Então é o seguinte, vamos blindar os corruptos, que aí os bons, tipo eu, continuam blindando. É demais, cara.